Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um vinho que ele é bem famoso aqui no Brasil e entre os degustadores de vinho, o tão popular, mas nem tão acessível DV Catena. E hoje vamos falar do DV Catena Malbec Safra 2019, que é a safra que a gente tem aqui em casa. Vamos abrir e degustar com vocês. E se você tem uma garrafa aí de DV Catena, já coloca aqui nos comentários de qual safra é o seu vinho. E se você tiver à vontade aí para abri-la, vamos degustá-los juntos. E já aviso aí aos tripulantes do vinho, aos aprendizes do vinho, que esse vídeo vai ter bastante história aqui pra gente entender por que esse vinho é tão popular e tão famoso e tão bem visto no mundo do vinho. A gente tem que entender a história dele. Esse vinho DV Catena já é elaborado há mais de 20 anos e esse aqui, no caso, existem outras variedades que a vinícola produz, mas a Malbec, ele é elaborado com a uva Malbec, que é a uva ícone da Argentina. E a Catena Zapata, que é a produtora do vinho DV Catena, ela é tão reconhecida mundo afora e tem tantos cuidados com os seus vinhos e com as suas uvas que eles produzem lá, que com certeza eles são referência para outros produtores e tudo isso faz com que esse vinho seja tão famoso e tão bem visto. A história começa com Nicolas Catena, que foi um imigrante italiano que veio para a Argentina e que resolveu ali, apostar na uva Malbec. Ele é o fundador da vinícola da Catena, que antes era só Catena. E quando a gente encontra relatos no site da bodega Catena Zapata, que fala que ele, ao perceber lá o ar puro de Mendoza, ele viu que toda aquela região onde ele estava fundando, assim, colocando seus pés e suas uvas, ele percebeu que ele tinha encontrado o paraíso. Ele encontrou, então, a terra prometida ali dos vinhos. É então que no ano de 1902 que o Nicolas Catena implanta seu primeiro vinhedo de Malbec na Argentina. O filho de Nicolas Catena, Domingo Vicente Catena, foi quem elevou a produção de vinhos do pai, que era um sonho do pai, toda essa produção de vinhos. Ele elevou tudo isso a outro patamar. E assim como seu pai, Nicolas Catena, Domingo Vicente também acreditava no potencial da região ali onde eles implantaram seus vinhedos e acreditou fielmente que poderia produzir um Malbec com uma qualidade e reconhecimento tão grande quanto um Bordeaux, que era o vinho que bombava lá na época. Mas como nem tudo são flores, a família sofreu aí com crises econômicas da Argentina e que chegou a um ponto de se perceber que naquele ano não valia a pena nem se colher as uvas que estavam nas videiras, porque seria mais prejuízo do que valer a pena se colher aquela safra. E o filho de Domingo Vicente aconselhou ao pai, o Nicolás Catena, aconselhou ao pai que não seria interessante. Ele tinha recém se formado ali em economia e ele falou, pai, não vai valer a pena aí economicamente colher essas uvas, mas Domingo Vicente, com todo o seu amor pela viticultura e pela enologia, não conseguiu dormir, ficar com a consciência tranquila, fez a colheita e o seu filho, o Nicolás, disse que foi muito triste ver a tristeza e a situação do pai colhendo aquelas uvas que não tiveram quase nenhum rendimento, que não valeu a pena. Chegou então a vez do Nicolás Zapata, o filho do Domingo Vicente, assumir os negócios da família e mesmo ainda com o país ali em turbulência, ele teve uma oportunidade de estudo, de tirar ali um período sabático e ir para a Califórnia lá estudar economia. E foi lá que tudo revolucionou na cabeça dele em relação aos negócios de vinhos da família. Nicolás foi para a Califórnia junto com a sua família conhecer toda a produção de vinhos, lá da Califórnia, que realmente era bem diferente do que ele tinha de visão de produção na Argentina. Ele, sua família, ele, sua esposa e sua filha iam visitar vinhedos na Califórnia durante os fins de semana. E aí foi o que fez com que ele voltou para a Argentina com aquela visão californiana de se produzir vinhos e de se comercializar, que foi aí que tudo mudou. Tanto a Argentina como o Chile eram vistos como vendedores de vinhos a granel. E o Nicolás não queria ter mais essa visão de venda de vinhos, tanto que ele vendeu os negócios da família de produção, eles tinham uma produção de vinhos de mesa, ele vendeu essa produção de vinhos e ficou só com a produção de vinhos finos da família Catena Zapata. E muita gente falou que ele estava maluco de fazer isso, mas com o conhecimento que ele adquiriu lá na Califórnia, ele mostrou que tudo isso era realmente possível e que foi ele que começou a exportar vinhos.
Então ele foi o primeiro a exportar vinhos na Argentina e com isso fez com que o país, né, entrasse ali no mundo dos vinhos, no mapa dos vinhos do mundo. E é muito interessante, né, voltando para o rótulo do DV Catena, conhecer a história da vinícola, da família, que perceber que não foi tudo fácil, não foi jogada de marketing, um rótulo bonito, uma lenda. Não, eles tiveram todo esse sofrimento aí da família, de entender como funcionaria implantar um vinhedo, uma variedade nova, trabalhar com diferentes terroirs, e eles conseguiram superar as dificuldades e se tornarem uma das vinícolas mais importantes do mundo. E foi assim que o Nicolás e toda a sua família descobriram que Mendoza e ele tudo em torno ali dos Andes era o local perfeito para eles cultivarem as variedades, que aqueles solos pobres que foram rejeitados por outros produtores, né, por produtores europeus, na verdade eram os solos perfeitos para se produzir as uvas, que trariam características únicas para os vinhos, que apesar do rendimento baixo das uvas, a qualidade era excepcional e que aquela maturação lenta que acontecia fazia com que os vinhos da Catena Zapata fossem únicos e que tivessem todo esse reconhecimento que tem hoje. Produzindo então vinhos muito equilibrados, com seus taninos macios e aromas ali únicos, que todas aquelas características de solo, clima e decisões tomadas na produção fazem toda a diferença. E a partir de todos esses estudos, o Nicolás escolheu as melhores mudas de Malbec para implantar o vinhedo La Pirâmide, que é um dos vinhedos que vem as uvas do DV Catena. Agora que eu já contei para vocês a história, vamos ao vinho, vamos abrir essa garrafa de DV Catena Malbec e contar um pouquinho sobre o vinho, falar as características, sobre os vinhedos que ele é produzido, né? Chega de história, vamos molhar o bico aí com o DV Catena. Vamos então abrir o nosso DV Catena Malbec, juntos e togethers, com vocês. E depois de 10 horas eu consegui abrir. Brincadeira. Ó, não precisa nem cheirar a rolha, nem botar a cara na garrafa, que já dá para sentir a explosão de aromas deste vinho impressionante. Aqui na rolha está escrito Catena Zapata, Mendoza, Argentina. Vou servir aqui para vocês, meus queridos aprendizes do vinho. Uma taça de cristal, né? Um vinho desse merece uma taça de cristal. Tá aí o nosso DV Catena Malbec, safra 2019, com 13,7% de teor alcoólico. 18 meses de passagem em carvalho francês. Se eu não me engano, 50% tive que colar aqui. 50% do volume passa em carvalho de segundo uso, então, né, dá uma trabalhada diferente ali no vinho. E como eu já falei para vocês, ele é Malbec porque utiliza uvas de 2 vinhedos diferentes da Catena Zapata. Um é o vinhedo Angélica, esse vinhedo está a 860 metros de altitude, e também a outra parcela de uvas que é utilizada no Catena Zapata, no DV Catena, né? É o vinhedo La Pirâmide, se eu não me engano, é 940 metros de altitude. Então, são 2 vinhedos com uma altitude bem interessante, bem relevante na elaboração das uvas. Então, isso tudo vai trazer as características necessárias para se produzir esse rótulo excelente. Ele é ideal para ser servido entre 16 e 18 graus. Tem uma cor rubi bem intensa, muito bonita, inclusive. Como eu falei para vocês, os aromas, na hora que eu abrir a garrafa já... E muita gente pergunta se esse vinho precisa ser decantado ou deixar abrir ele antes, né? Abrir um pouco antes de servir para abrir os aromas. Mas esse aqui, olha, foi interessantíssimo como já abri a garrafa, já veio os aromas. Então ele é um vinho bem intenso de aromas. Falando em aromas, vamos senti-los aqui, os aromas, quais as características que a gente encontra. Ele é bem frutado. O primeiro aroma que me remeteu foi de frutas vermelhas mais maduras, como ameixa. Dá para sentir bastante a ameixa.
A gente encontra um pouco de especiarias também, como pimenta do reino, talvez um pouco de cravo. Dá para sentir um pouco de amora também, né, nas questões de fruta. Ele é muito interessante em aromas, bem intenso. Apesar do teor alcoólico dele ser um pouco alto, 13,7 não incomoda no nariz. Então, se você está degustando um vinho e sente muito álcool, ele não está na temperatura ideal para ser servido. Então, esse aqui a gente sente os aromas das frutas, das especiarias. Então, a temperatura provavelmente está ideal. Agora vamos degustar o DV Catena, entender se ele realmente vale tudo isso, se ele vale a fama que tem, se não é só mais um vinho, se ele realmente é espetacular, como todo mundo que gosta, bebe e aprova, se ele vai ter o selo de aprovação Aprendi com o Vinho ou não. Vamos aí, rufem os tambores. O negócio é realmente diferenciado. Ele tem uma acidez presente, mas ela está equilibrada, não é uma acidez desequilibrada. Os taninos realmente são muito sedosos, não tem aquela sensação de secura, de secar a boca assim que incomoda. Não existe, é tudo bem macio, bem aveludado na boca. A gente consegue sentir no retrogosto aqui os aromas que a gente sente no nariz, a gente consegue perceber no retrogosto os sabores frutados e a gente consegue perceber mais as características da madeira no sabor do que nos aromas. Ele tem um final longo e persistente. O que é isso? Depois que a gente engole o vinho, ele ainda fica ali aquele sabor na boca, não some rápido o sabor dele, então ele é bem persistente. E questão de doçura, né, a variedade de Malbec, a Malbec argentina, ela tem uma sensação de doçor na boca quando a gente degusta, né. Muitos Malbecs argentinos são famosos aqui no Brasil porque eles dão a sensação de doce por conta ali do açúcar residual ou de amadurecimento da própria uva. Mas esse aqui eu não senti essas características adocicadas que alguns Malbecs possuem. Ele é bem interessante, bem seco, mas não desequilibrado. Acidez, taninos, álcool, tudo perfeitamente alinhado e com certeza tem o selo de aprovação Aprendi com Vinho. É um vinho que vale o que se paga, que ele vale a fama que ele tem muita história e com certeza você vai querer provar. Mas cuidado, né? Não posso deixar de te alertar de quem você for comprar uma garrafa de DV Catena. Por conta de toda essa fama que o vinho tem, ele se tornou alvo de contrabando e de falsificação. Então, muito cuidado aí quando você for comprar aí o vinho dos seus contatinhos do WhatsApp, para não comprar vinho falsificado nem vinho contrabandeado aí, para não entrar ilegalmente no nosso país e você tá tomando aí um vinho de contrabando, vinho de descaminho. Então, tomem cuidado nisso, se você quer ter certeza se o seu DV Catena é original, se ele entrou legalmente no Brasil, atrás, no rótulo, ele vai ter que ter as informações em português, normalmente vem as informações em espanhol, né, que é a língua oficial da Argentina, mas para ele entrar no Brasil ele tem que ter um rótulo ali no contrarótulo com as informações em português. Então, para você ter certeza que o seu DV Catena entrou legalmente, não é de descaminho, busque essas informações no contrarótulo. E claro, ali para harmonizar ele vai ficar excelente com carnes, como um churrascão de domingo ou de qualquer dia da semana, vai ser excelente para harmonizar com esse DV Catena Malbec. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o valeu demais aí, que agora a gente tem a opção do valeu demais aqui embaixo no vídeo. Esse valeu demais aí é para vocês contribuírem financeiramente com o canal, para a gente poder comprar muitas garrafas de DV Catena ou de outros vinhos que vocês queiram que a gente conheça, que a gente traga para vocês aqui no Aprendi com Vinho. E você pode também se tornar membro do canal, abre a página inicial ali do nosso canal e seja membro, tem acesso a conteúdos exclusivos, como lives, conteúdo sobre demandas, vídeos antecipados, enfim. Seja membro do canal e dê um valeu demais aí. Então é isso aí, para continuar aqui com o Aprendi com Vinho, vou te indicar 2 vídeos aqui do canal de vinhos famosos, tanto quanto esse. Assista sobre o Cordeiro com Piel de Lobo, ou então com outro vinho que não é argentino, mas é chileno, o Casileiro da Diablo. Beijinhos e até semana que vem. Tchau!